Boa noite, cheguei. Boa noite, Farmas. Tudo bem com vocês? Deixa eu avisar aqui o pessoal do grupo que já estamos online. E aí, como vocês querem estudar? E aí, como estamos? Me ouvindo direitinho? Estão conseguindo ver tudo aí, né? Minha preocupação é essa, gente, porque aqui não tem profissionalismo. Profissionalismo tem, né? Não tem profissionais que me ajudam nisso. Pronto, avisei o pessoal do grupo. Vamos dar uns 5 minutinhos, né? Aqueles 5 iniciais que a gente espera aí todo dia, que é para o pessoal entrar, né? Como é que tá a transmissão para vocês aí, gente? Se tiver alguma coisa, tá? Se tiver ruim, alguma interferência, se tiver o áudio estiver chiando, alguma coisa assim, vocês podem mandar aqui que a gente dá um jeito, tá? Hoje a aula vai ser muito boa. Não que as outras não tenham sido, mas hoje tem muito conteúdo legal. Eu preparei um conteúdo muito bacana para vocês. A gente vai dar só uma revisada, né, das outras 2 lives, mas a gente vai direto, né? A gente vai pegar hoje um conteúdo bem complexo. Ontem, né, eu falei tanto com vocês ontem, nós conversamos tanto ontem, que ainda faltou coisa para falar ainda. Mas não era assim tão importante, era mais em relação, né, ao que a gente estava conversando ontem. Mas aí hoje eu fiz até umas anotaçõezinhas aqui num caderninho para não conversar muito, porque eu converso muito. Então, é uma. Eu deixei aqui como. Para eu conseguir, né? Para eu conseguir acertar aqui direitinho e não ficar faltando nada, né? Ontem a gente conversou sobre liderança, né? Eu falei com vocês ontem, falei na primeira aula. Então, a primeira aula a gente viu o básico, né? Que é questão de onde você está e onde você quer chegar, essas coisas assim. A gente aprendeu que a autoridade vem da gente primeiro. Na segunda aula, a gente viu sobre, né, essas coisas que eu falei ontem, questão de diferenciais, né? O que faz a gente ser reconhecido é justamente o nosso diferencial. E hoje o que eu vou falar aqui é como, né, primeiro como eu me tornei com esse diferencial, e vou explicar para vocês como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente, como que eu cheguei, né, até onde eu estou, o que eu fiz, o que eu estudei. Então é isso. Vamos esperar, tá dando 7h05 agora. Vou esperar dar uns 5 minutinhos aí para a gente começar. Se já tiver alguma dúvida, coloquem aí para mim, tá? Já mandem aqui no chatzinho mesmo aí do YouTube. Eu tive um problema ontem, né, com o meu WhatsApp. Inclusive, hoje ele voltou a ser, eu consegui responder algumas pessoas e foi embora de novo. Tá dando um probleminha no meu número, então
O pessoal, eu estou mandando lá pelo outro administrador as mensagens nos grupos, mas hoje deu esse perrengue aí. E aí, provavelmente, eles não vão comprar meu WhatsApp até segunda, né? Eles só vão atender segunda-feira meu pedido. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês, né, todo esse conteúdo que eu preparei para... Eu meio que resumi, né, porque não tem como contar tudo, para mostrar para vocês como que a gente consegue esse reconhecimento profissional, como que a gente consegue essa carga, né, de conhecimento, como que eu adquiri essa carga de conhecimento, e vou falando para vocês, passando para vocês o passo a passo, igual ontem, né, ontem eu falei como é que a gente fazia para ter esse diferencial, e eu dei, inclusive, dicas, né, eu coloquei algumas dicas aí do que a gente faz para ser diferencial. Ontem a gente também conversou sobre a hipótese de um curso, né, que tivesse isso tudo aí de forma resumida. E aí eu bolei uma coisa aqui, aí eu vou mostrar para vocês também o que a gente pode fazer. Mas isso né, eu vou falar primeiro aqui de todo o conteúdo para depois a gente falar sobre isso, tá? Mais para o finalzinho da nossa aula de hoje. Bom, então, né, sejam bem-vindos à nossa terceira aula. Quem não se inscreveu no meu canal ainda, se inscreve, entra aí, tá facinho, tá aí no YouTube. Se inscreve aí no canal, já curte o vídeo para chegar os farmacêuticos aí, para eles conseguirem assistir essas aulas também, né? Hoje tem novidade, vou mostrar novidade para vocês, tá? Então não saiam da live, fiquem até o final. Quem já assistiu aí nas outras duas lives sabe que eu dou informação o tempo todo. Eu passo o conteúdo o tempo todo, inclusive em questão de dicas. Às vezes falta uma dicasinha para você mudar o seu perfil profissional, falta uma dica, falta um empurrãozinho assim para você falar, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, e talvez essa dicasinha vai estar aqui, né? Então, a gente... né, eu vou começar explicando aqui para vocês, só para vocês entenderem, né, que se você não assistiu a primeira e a segunda aula, eu sugiro que assista, porque senão vai ficar meio perdido isso aqui, tá? Vai ficar meio confuso juntar, entender essa terceira aula se você não juntar com as outras duas, né? Mesmo eu falando nessas três aulas, dividindo nas três aulas, é muito assunto para a gente conversar. Então, eu sugiro que você assista a aula 2 e a aula 1 depois que sair da live, tá? Depois que acabar aqui, você acompanhe por lá, que vai ficar disponível até domingo que vem, tá? Hoje é sábado, né? Até sem ser amanhã, próximo domingo, tá bom? Mas aí vocês têm esses dias para vocês assistirem, pegarem essas dicas, depois eles vão sair do ar, tá? Então a gente conversou nas últimas aulas, né, dar uma revisada, a gente conversou em relação ao ponto de onde você está, onde você quer chegar, e é justamente por isso que eu vou falar hoje em relação ao reconhecimento profissional e principalmente quem quer ser independente, né, ou melhorar o lugar que trabalha, o local que trabalha. A gente viu sobre esses dois pontos, né? A gente viu a diferença entre liderança e gestão, né? A gente viu a diferença entre atendimento, avaliação farmacêutica e venda, né? São três coisas diferentes. Tem o mesmo objetivo, que é levar o paciente ao caixa da drogaria, mas tem diferença aí em como que você faz isso, porque é em como você faz esse processo que você fideliza os seus pacientes, que você fideliza os seus clientes, tá? Então, essas três coisas que eu falei aqui são a base para que você seja um farmacêutico de sucesso. Só que você precisa implantar isso, né? Você precisa colocar isso, se precisar escreva, porque é para isso que a gente precisa, para mentalizar. A gente precisa escrever uma coisinha ali para a gente mentalizar o que a gente vai fazer. E hoje, né, o objetivo dessa aula de hoje é justamente te dar um norte, colocar você ali para você saber como que você vai começar, né? Saber como que você começa esse tipo de pensamento, né? Como é que você vai começar a fazer
uma avaliação clínica, como que você começa um consultório, né? Eu vou falar como que eu fiz para ter o consultório tanto na drogaria quanto na independente, né? Como eu tive meu consultório e como que eu fiz o meu consultório independente sem investimento. Então, hoje essas são as pautas da aula de hoje, né? Então, vamos aprender essa parte. Então, toda a parte de atendimento, a parte de indicação farmacêutica, né, que pega muita gente aí, e a parte de fidelização. Essas três coisas que são, né, essenciais. Então, eu vou ensinar aqui para vocês como que eu fiz e vou dar uma aula gratuita, né? Eu vou passar uns casos clínicos aqui com vocês para gente, para vocês entenderem como que eu utilizo esse método, né? Como que eu utilizo essa maneira de trabalhar e como que isso dá certo, por que isso dá certo, por que isso faz tanto sucesso, né? Bom, existem alguns pilares, né? Gente, se eu estiver olhando muito para baixo, é porque eu estou lembrando, tá? Eu fiz uma listinha aqui, de um checklist para eu não passar nada. Então, não liga muito se ficar olhando para baixo, é porque é para eu lembrar e não sair da ordem aqui, para não falar coisa demais e deixar passar alguma coisa, né? Então, a gente tem que fazer algumas coisas para a gente aprender isso, e principalmente a gente tem que começar pelo atendimento. A gente tem que perceber se o que a gente faz é uma venda, um atendimento ou uma avaliação. A avaliação, tenho quase certeza que você não faz, é muito raro a gente fazer uma avaliação quando a gente não pensa nisso como uma avaliação, a gente acha que isso é encheção de saco, né? Então, você vai analisar se você faz uma venda, se você faz um atendimento ou se você faz a avaliação clínica. E qual a diferença? A gente viu na aula de ontem. A venda, a pessoa chega na farmácia, te pede um remédio, você vira de costas para o paciente, pega esse remédio, entrega para ele e fala, pode passar no caixa, por favor, e boa tarde, e acabou. O atendimento, ele é um pouquinho diferente, porque você pergunta ali algumas coisinhas, né? O seu João chega na farmácia, pede um xarope para tosse, você vai perguntar assim, é tosse seca ou tosse produtiva, né? É uma tosse que parece que é alergia ou uma tosse que parece que o senhor vai expelir alguma coisa, né? Isso é um atendimento. E aí ele fala, é uma tosse seca. Aí você vira para trás, pega o remédio, de costas mesmo, você pergunta para ele, o senhor tem diabetes, seu João? Ele fala, não tenho. Aí você pega um remédio ali, um xarope que ele pode tomar, e entrega para ele e fala aqui, seu João, o senhor vai tomar de 8 a 8 horas e vai tomar ele por 5 dias, ou até acabar a tosse. Tá bom? Tá bom, pode passar lá no caixa. Isso é um atendimento. Você deu uma atençãozinha a mais do que na venda. A avaliação é diferente, né? A avaliação, você conversa com seu paciente sem precisar que você coloque dados ali objetivos. Você não precisa perguntar para ele se a família dele já teve, se, né, essas coisas assim. Você conversa com o seu paciente, principalmente no balcão, né? No consultório é um pouquinho diferente, porque você consegue fazer uma avaliação clínica muito maior, muito mais rápida, né? E você tem esse tempo, a pessoa está ali para isso, está ali para te fazer uma consulta com você. Então, tem tempo para isso, né? Na farmácia, você não pode fazer isso. Então, como eu falei ontem, quando eu desenvolvi a habilidade de fazer essa avaliação clínica rápida, meu reconhecimento profissional veio em questão de dias, assim, né? Em questão de semana, eu já estava sendo indicada pelo gerente, né? Quando chegava algum paciente com algum problema de saúde. Então, dominar a avaliação clínica é muito importante. E como que a gente domina a avaliação clínica? Conhecer doenças. Então, a gente precisa estudar a fundo essas doenças, né? Igual eu falei com vocês ontem, os problemas de saúde autolimitados são os problemas que a gente pode tratar. Então, assim, a gente tem um sério defeito, né?
Voltamos. Deixa eu ver. Acho que voltamos. Agora sim. Voltamos. E deu uma quedinha aqui, gente. Que é assim, é chuva, não pode chover muito e dessas quedinhas. Tá, mas vamos voltar então ao raciocínio, né? Eu estava falando que o farmacêutico ele tem um preconceito muito grande, porque a gente fala que a gente não pode prescrever. A gente fica nessa luta o tempo todo querendo que o farmacêutico prescreve, e a gente perde, né, a parte do que a gente pode prescrever. A lista de MIPs é muito maior do que a lista de controlados. Então, assim, quando você pega os MIPs, né, quando você pega a lista de MIPs, você vê a quantidade que você pode prescrever, é muita opção. Então, a gente tem esse preconceito, sabe, de que a gente não, a gente, que adianta estudar, né, medicamentos e doenças se a gente não pode prescrever. Mas não é só questão de prescrever, sabe? A nossa função como farmacêutica é justamente evitar que a pessoa tome medicamento errado, né? O médico, ele não tem essa função. O médico, ele tem a função de diagnosticar uma doença. Então, ele não tem a função de virar e falar assim, olha, você não pode tomar esse medicamento com tal medicamento, porque senão você vai ter reação. Você não pode tomar esse medicamento com leite, porque senão você vai dando... Você não pode tomar esse medicamento com barriga cheia, com barriga vazia. O médico não fala esse tipo de coisa. Quem fala esse tipo de coisa é a gente. Então, a gente precisa, primeiramente, colocar na nossa cabeça que nós somos profissionais extremamente importantes, porque a gente evita muita morte, sabe? Então, a gente precisa lembrar disso, a gente precisa lembrar que a gente, né, que a gente é farmacêutico e nós somos especialistas em medicamentos. Então, assim, já que a gente pode prescrever, a gente pode indicar, né? Lógico que além dos MIPs, tem os medicamentos que são tarjados e ainda assim o pessoal compra sem receita, né? A gente sabe que isso é comum mesmo, é normal no Brasil. Mas é justamente para isso que você está ali, é para dar essa orientação, sabe? A gente tem que parar de ser mero entregador de caixinha, porque eu não aceito que falem isso da gente. E aí, quando eu vejo farmacêutico falando isso, é muito pior, entendeu? Então, a gente tem que parar, né, com essa... parar com esse preconceito, né, de que farmacêutico é só entregador de caixinha, que a gente não pode prescrever. A gente pode prescrever, sim, e é muito importante, inclusive, que a gente faça esse conhecimento sobre os MIPs, né? E aí, para a gente conseguir fazer toda essa indicação, a gente tem que saber sobre doenças. Então, a gente tem que estudar as doenças, a gente tem que vir estudando. Eu, por exemplo, né, quando eu comecei a fazer esse tipo de atendimento, de avaliação, igual eu falei ontem, né, tudo é um processo. Então, eu vim aprendendo devagar, né? Eu aprendi o atendimento primeiro, porque eu fiz uma pós em gestão de pessoas, e a pós em gestão de pessoas, por mais que seja uma pós, né, uma pós-graduação, é muito conteúdo, é muita coisa, não é focado em farmácia. Então, eu tive que pegar isso e aplicar na farmácia. Como é que a gente faz gestão de pessoas na farmácia? Porque para mim era o que importava, é o que importa, né, porque é onde eu trabalho. Então, assim, quando eu fiz pós-gestão de pessoas, eu fiz, uma contadora fez, uma administradora fez, a nutricionista fez. Então, assim, todo mundo faz a mesma pós porque realmente é a mesma coisa. A gente trata funcionário, colaborador, a gente trata da mesma forma em todos os lugares. Porém, na farmácia, nós temos que ter diferencial, porque a gente lida diretamente com a saúde das pessoas, entendeu? É igual se a pessoa estuda gestão de pessoas no hospital. É completamente diferente. Tem que ter específico para isso. E isso a gente adapta. Então, eu vim adaptando com o tempo, né? Eu fiz a pós em 2014, eu vim adaptando com o tempo, né? Essa parte de pegar a gestão de pessoas e encaixar na drogaria, né? E aí, quando a gente aprende isso, então eu peguei primeiro a parte de atendimento, eu entendi o que eu tinha que fazer, né? Uma das matérias que eu mais gostava na faculdade era atenção farmacêutica, então eu usei muito isso quando eu fui quando eu fui trabalhar em drogaria. Então, eu tinha essa parte de atendimento muito boa, e eu sabia disso. Só que faltava alguma coisa, e o que era? Saber as doenças. Porque de nada adiantava eu conversar com o paciente, ele falar os sintomas, os sinais que estava sentindo ali, e eu não sabia o que é. Eu sabia identificar uma tosse seca produtiva, uma alergia, mas alergia de quê? Né? Alergia como? É superficial? Então, assim, a gente precisa saber de todas essas coisas. A gente precisa estudar muito doença,
né, cada uma ali especificamente, sinais e sintomas, e estudar quais os medicamentos que a gente pode prescrever, né? Hoje eu tenho isso muito mais facilitado, como eu tenho o meu consultório, eu tenho uma tabela. Então eu tenho uma tabelinha hoje que me auxilia até para não esquecer, até para não confundir. Né? Eu, durante muito tempo, achei que isso era super errado, né? Porque, não, você tem que saber. Gente, até o médico ele faz isso, então, se o médico fazer para diagnosticar a doença, quem sou eu que não vou fazer? Né? Eu não sou especialista em um tipo de coisa. Tipo assim, se eu fosse especialista em tosse, qualquer pessoa que chegasse tossindo lá, eu saberia. Mas não é. A gente tem muito medicamento, e vocês sabem disso, né? Olha a quantidade que a gente tem para trabalhar. Então, assim, é difícil a gente saber todos os medicamentos. Não é feio você usar uma tabelinha, principalmente para você conseguir colocar isso para o seu balconista, né? Ele vai te ver com muitos, muitos bons olhos quando você fizer isso. Você vai facilitar para ele. Lógico, tem balconista que vai achar ruim? Tem, porque ele acha que você está falando que ele é burro, né? Mas acontece, são as mínimas coisas que acontecem. E aí, quando a gente vai fazer essa prescrição, quando a gente vai fazer a avaliação clínica, a gente precisa saber sobre essas doenças aí, que é justamente para a gente conseguir identificar e conseguir avaliar a intensidade dessa doença, ou né, a quantidade, ou o tempo. A gente precisa saber exatamente de cada uma delas. E aí, justamente quando eu comecei a fazer avaliação clínica, né, quando eu comecei a estudar sobre doenças, eu comecei também a colocar os tratamentos não farmacológicos ali no meio. Por quê? Eu entendi que quando a gente fazia uma prescrição, né, de algum medicamento, a gente podia fazer a venda casada, lógico, para ajudar a farmácia, né, mesmo que eu não trabalhava com comissão, mas a gente podia fazer sim uma venda casada, e não era uma venda casada à toa, né? Não a pessoa foi lá comprar um xarope e oferecer um shampoo. Não é assim. Por mais que a pessoa precise de um shampoo, mas você está oferecendo uma coisa que não tem nada a ver com a outra, né? Então, sempre quando você faz uma avaliação clínica, você entende que esse paciente precisa de mais coisa. Então, igual o exemplo que eu citei ontem, chega uma cliente pedindo um medicamento para candidíase. Você pega o medicamento para candidíase e pronto, só dispensa, manda ela direto para o caixa, R$ 10 de venda? Não, você leva ela no cosméticos lá e fala assim, olha, por que você não usa sabonete íntimo? Porque às vezes isso aí é pH, né? pH vaginal que tá alto, né? Ou tá baixo, não lembro o nome agora, mas é isso que causa candidíase. E aí você indica um absorvente que é free, né? Indica ele, porque é um absorvente diário, proteção diária, não incomoda, e pode ser que você esteja com alergia do amaciante que você está usando na roupa íntima. Então, assim, existem várias coisas, uma venda de R$ 10 passa a ser 60, né? Isso ajuda muito a farmácia e, principalmente, ajuda você na sua autoridade. Porque você vai conseguir, diante das pessoas, diante do gerente, diante do dono, você tem muito conhecimento sobre aquilo. Então, a gente tem que perder o medo de fazer venda casada e a gente precisa conhecer as coisas, a gente precisa conhecer a doença. Então, o que pode aliviar uma doença, a gente tem que saber também. Então, a gente precisa estudar a doença, né, de um jeito que a gente consiga fazer isso. E quando eu comecei, eu ficava semanas estudando a doença. Por quê? Porque a gente tem muita opção, tanto de medicamento, quanto de cosméticos, quanto de, né, outras opções não farmacológicas. Então, eu estudava muito tempo, eu demorava muito tempo para estudar, né? Hoje, eu consigo hoje eu consigo entender muito mais rápido, é igual lei, né? As RDCs aí, as portarias, eu já aprendi tanto a achar pontos específicos, achar pontos que a gente precisa estudar, que eu já pego, hoje eu leio rapidinho, eu entendo. E tem gente que não consegue fazer isso, e é comum, é normal, né? Eu fui desenvolvendo isso com o tempo. Assim como eu fui desenvolvendo a parte de avaliação clínica. E aí, quando eu comecei a estudar, né, a parte de doenças e a parte de tratamentos não farmacológicos, eu cheguei, né, no ponto que eu falei com vocês ontem, que eu fazia, inclusive, uma massagem terapêutica, né? Então, dentro desse período, eu estudei uma coisa básica, que foi um curso super baratinho e que eu aprendi uma coisa muito interessante, muito importante, que é a massagem terapêutica. Então, eu fazia esse tipo de coisa, né? Eu expliquei direitinho como é que eu fazia, então volte na aula 2 para assistir lá direitinho. Eu expliquei como é que eu fazia isso e como que isso foi ajudando a aumentar a minha autoridade. Eu fui aumentando isso de uma forma que eu nem percebi mais
que eu nem percebia a hora que o balconista, a pessoa chegava nele, o balconista já me enviava direto para mim, para resolver alguma coisa. E principalmente, né, o fato dos próprios pacientes chegarem até mim diretamente, falando, não, eu quero falar com ela, não, eu quero falar com ela porque ela que resolveu meu problema, né? O paciente voltar e falar que eu ajudei, que acabou a dor, que aliviou 90%, né? E aí, quando eu comecei a estudar sobre isso, né, coloquei tratamentos não farmacológicos no meio disso aí, eu comecei a estudar suplementos. E aí, quando eu comecei a estudar suplementos, né, primeiramente eu entendi que o tratamento não farmacológico, ele aumentava a fidelização de cliente. Então, só aí você já tem alguma coisinha que aumenta a fidelização. Por quê? É a mesma coisa quando você vai, por exemplo, numa loja de material de construção, por exemplo, e aí você vai comprar um cano. Eu preciso de um cano para colocar na pia da minha cozinha lá que quebrou. Tá, então você vai comprar esse cano. Você chega na loja, eles te oferecem esse cano. Ah, tem que ser o cano tal, assim, assim, assim. Tá bom, tá bom. Quanto que é? Tanto. Você passa no caixa e vai embora. Quando você chega na sua casa, você precisa daquela fita branca, que eu esqueci o nome dela. Aquela fita branca que você enrola para você encaixar o cano. Você precisa daquela fita. E o cara lá do negócio não te vendeu, né? Ele não te vendeu uma fita. E já aconteceu de justamente o contrário. A gente chegar na loja, pedir um cano, e a gente sabia que precisaria, só que a gente não lembra de anotar o que a gente precisa comprar. E aí o próprio cara fala assim, aqui, você tem fita tal lá? Aí você fala, não é mesmo, eu não tenho. Aí a pessoa vai e te entrega. Vê se não é uma forma muito mais fácil você fidelizar um cliente do que quando você não prescreve outra coisa. Imagina o cliente vai na rua, quer comprar um monte de coisa, aí ele chega na farmácia, você não oferece mais nada para ele, a não ser o remédio. Ele chega em casa, ele lembra que precisa de um shampoo. Ele falou, caramba, não comprei o shampoo ainda, sabe? Assim, então você nunca perde a indicar. O máximo que você vai receber é um não, muito obrigado. E pronto, e acabou. Você não precisa ficar preocupado com isso também, né? Então, quando eu comecei a estudar suplementos, aí foi a virada de chave da minha vida. A gente tem um preconceito muito grande com suplemento. Inclusive, eu lembro do meu professor de farmacologia. Eu perguntei para ele uma vez, e ele, Veda Rosca, Liana, é isso mesmo. Eu ia falar a preta, né, fita isolante, a fita Veda Rosca, justamente. Quando eu comecei a estudar suplemento, né, eu já estava no meio, assim, já 2015, né, 2014, final de 2014, 2015, eu comecei a estudar suplementos, eu lembrava muito de um professor meu de farmacologia que falava que suplemento era uma forma da indústria farmacêutica ganhar mais dinheiro em cima das pessoas com água, né? Então, assim, a gente tinha um preconceito muito grande. Hoje, a gente chega, por exemplo, na farmácia e fala, por exemplo, né, pergunta se tem um polivitamínico. O farmacêutico, ele pega qualquer polivitamínico, ou então ele pega aquele que vai lhe dar comissão. Então, assim, eu tinha muito essa sensação. Só que aí, quando eu comecei a pesquisar de tratamentos não farmacológicos, eu caí de paraquedas num artigo científico falando sobre o ômega 3. E aí, quando eu li sobre o ômega 3, eu falei, gente, não é possível, né? Não é possível. Mas aí era um artigo, não era um artigo de blog, era um artigo científico mesmo. E aí eu li esse artigo da maneira que a gente sempre lê artigo errado, né? A gente aprendeu a ler artigo de uma maneira muito rápida. Então a gente pega um artigo científico hoje e a gente lê lá o resumo. Ah, beleza, vai falar sobre isso, eu quero saber tal coisa. Você lê um pouquinho da introdução e pega a conclusão, ou pega a discussão. Você nunca lê as entrelinhas do artigo científico, sabe? E aí eu peguei esse artigo, li sobre ele, li igual a gente lê mesmo, passei o olho, né? E aí lá embaixo estava escrito falando do resultado do ômega 3. Eu falei assim, não, isso é mais alguma forma aí de crescer isso, né? E na época estava muito forte a questão do ômega 3 da Top Term. Gente, olha que ponto o pessoal chegou, né? Começou a fazer artigo científico disso. Só que aí eu comecei a perceber que eu pesquisava mais a fundo, e cada vez que eu pesquisava, eu achava artigos que comprovavam que funcionava.
E aí eu falei, não, então peraí, deixa eu ler esse negócio direito. E aí eu comecei a ler direito, eu comecei a perceber que, assim, o ômega 3, por exemplo, são essenciais para que a gente consiga ter uma boa nutrição, certo? Só que quando eu comecei a estudar sobre suplemento, quando eu comecei a pegar essa parte de que funciona, né? Eu sempre tive aquele negócio assim, tudo bem, ômega 3 realmente funciona, né? Ômega 3 funciona, todo mundo sabe que ômega 3 funciona, ômega 3 é ótimo, mas eu já como isso no peixe, né? Quantas vezes você come peixe por semana, por dia? Se eu como pelo menos uma vez por dia, eu não como, né? Raríssimo eu comer um peixe. Nem quando eu morava lá no norte de Minas, que tem um rio lá, eu não comia peixe direto. E aí, eu falei, bom, mas mesmo assim, eu posso então falar que a pessoa tomando ômega 3 ou comendo peixe dá na mesma, certo? Errado. Quando eu fui procurar saber sobre essas coisas, eu descobri um negócio que eu chamo de nutrição fake. Gente, é tanta coisa que não tem como eu falar aqui para vocês, tá? São coisas assim que 80% dos profissionais de saúde não sabem. Porque a gente aprende o que a gente vê na faculdade. A gente aprende o que o nosso professor fala. Não estou falando que o nosso professor fala errado, mas o professor aprendeu com quem? Com o professor, que aprendeu com o professor, que aprendeu com o professor. Né? Onde que você viu que o captopril causa tosse? Você já viu artigo científico falando sobre isso? Tem artigo científico falando sobre isso, mas você já viu? Não, você não viu, porque você não vai procurar, porque o professor falou. Então, para que eu vou procurar artigo científico se o professor já falou comigo o que acontece? Então, eu passei a pesquisar mais a parte de suplementos e comecei a me especializar em suplementação. E aí, qual que era o diferencial? Qual que é hoje o meu diferencial? Inclusive, hoje, o que mais me traz renda no meu consultório é justamente a prescrição de suplementos. Quando a gente fala isso, parece que é suplemento só esportivo. A pessoa tem a impressão que é só suplemento esportivo. E eu vou falar com vocês que não é, né? Suplemento é tudo aquilo que ajuda o nosso organismo a suprir as necessidades dele. Então, tudo que é suplemento nutricional, alimentar, esportivo e estético, tá? São as 4 coisas que eu mais prescrevo no meu consultório, que me dá uma rentabilidade, né, ótima. E aí, quando eu comecei a entregar isso para o paciente, para o cliente, quando eu comecei a mostrar para ele que ele podia tomar um medicamento agora, mas ele poderia tomar um suplemento que não, talvez ele não precisaria tomar um medicamento mais para frente, né? Eu citei o caso do senhorzinho do cloreto de magnésio. O cloreto de magnésio, né, é um suplemento. E aí, depois disso, eu comecei a testar esse tipo de coisa. Eu comecei a indicar mais suplementos, né? Só que aí o que acontece? Dentro desse meu estudo, eu também aprendi que um polivitamínico comum ele não faz tanto efeito no organismo. E por que que não faz tanto efeito no nosso organismo? Porque existe uma coisa no nosso organismo que chama estresse oxidativo. Com certeza você ouviu falar na faculdade, né? Com certeza você já estudou sobre isso, só que a gente não dá tanta importância para isso. E por que a gente não dá importância para isso? Porque é uma coisa que é causada lá na mitocôndria. Então, assim, é um nível muito, muito pequeno, sabe? É molecular, nível, é coisa de bioquímica. Então, a gente não dá tanta atenção nisso. Só que já existem inúmeros, assim, existe muito artigo científico, milhares de artigos científicos que comprovam as doenças que o estresse oxidativo causa, né? Então, existe comprovação científica para o Alzheimer, para o Parkinson, para insuficiência cardíaca, para câncer, né? Para quase todos os tipos de câncer, 80% dos cânceres é causado por estresse oxidativo. Doença de Crohn, asma, infertilidade, um monte de coisa é causada pelo estresse oxidativo. Aí a gente vai estudar estresse oxidativo, beleza, estudou estresse oxidativo, você aprende que estresse oxidativo é uma coisa natural do organismo. Ah, é uma coisa natural, então eu não consigo evitar. Mas como assim você não consegue evitar? É lógico que consegue evitar. Você acha que Deus fez o corpo errado? Ele não fez, né? Não é isso. Só que o que é que causa o estresse oxidativo? O excesso de toxina, os famosos radicais livres que a gente ouve falar. E, gente, é complicado a gente pensar assim, a gente como farmacêutico pensar dessa forma, porque a gente aprende durante a nossa faculdade que o que salva são medicamentos. Mas aí eu pergunto para vocês já viram alguém curado de Parkinson? Vocês já viram alguém curado de Alzheimer com medicamento? Não tem. Não tem. Não cura. E sabe o que acontece? Piora.
Acontece isso no organismo das pessoas, o estresse oxidativo, o Alzheimer, por exemplo, que é uma doença neurodegenerativa. Quando você coloca um medicamento ali em tratamento, ele tenta retardar esse processo, só que por ele ser um medicamento, ele é tóxico, ou seja, ele faz estresse oxidativo. Então, ele só piora aquilo ali. Então, o medicamento não é um tratamento. Se for tratamento seria se parasse, se acabasse com aquilo. E não acaba. Só que, você vai falar comigo, Luciana, que o suplemento acaba? Não, o suplemento também não faz isso. Só que acontece que a suplementação, ela atenua, ela alivia os sintomas. Gente, eu tenho paciente com fibromialgia que não sente dor. Com fibromialgia que não sente dor, sabe? Pacientes assim que antes viraram para mim e falaram assim: eu não sei o que eu faço mais. Eu já fiz massagem, eu já fiz reflexologia, eu já fiz iridologia, eu fiz um monte de coisa e não resolve. Eu tomo remédio controlado para dormir, eu tomo remédio controlado para isso, para dor, tanana. E quando eu passei os suplementos, ela parou de sentir dor. Eu tratei a fibromialgia dessas pessoas? Não, tá lá a fibromialgia. Só que o suplemento, ele dá qualidade de vida. Ele é uma espécie de. Não vou falar paliativo, porque paliativo parece que tá fingindo, né? Eu não gosto dessa palavra, não. Mas ele alivia os sintomas de uma doença, por exemplo, que não tem cura. Não tem cura a fibromialgia. Não tem como você curar, porque a gente nem sabe o que é, na verdade, né? Só que inúmeros estudos já disseram que eles acham, né, que é o estresse oxidativo, né? Ainda não existe uma causa, né, específica para fibromialgia, mas eles acham que é o estresse oxidativo. Quando eu cheguei na parte de estresse oxidativo, falei, caramba, é isso que eu quero. Eu quero evitar que a pessoa fique doente, sabe? Eu quero evitar que a pessoa tenha doença. Eu não quero esperar a pessoa ficar doente para eu medicar ela, sabe? Não sou contra medicamento, jamais, né, gente? Não tem como você curar uma dor de cabeça de imediato, enxaqueca. Eu já tive enxaqueca, eu sei como é que é. Não tem como você curar com suplemento. O suplemento é uma coisa devagar. É uma coisa que melhora o seu organismo com o tempo. Ele equilibra o seu organismo. Hoje, eu não tenho crise de enxaqueca mais, para vocês terem uma ideia. Eu tinha enxaqueca e gastrite. Eu não tenho mais. Não tenho mais crise de enxaqueca, porque eu tomo 900 miligramas de cloreto de magnésio todos os dias. Então, é uma dosagem muito alta. É uma dosagem muito alta. Mas é uma dosagem alta que a gente acha que é, porque a gente acompanha as ingestões diárias, a ingestão diária recomendada da Anvisa, né? Então, assim, gente, é muita coisa, é muito conteúdo. Eu não vou conseguir passar isso tudo para vocês. Mas, assim, é muita coisa que quando a gente começa a estudar isso e a gente começa a passar isso para o nosso paciente, ele volta em 10 segundos. Ele volta muito atrás de você. Por quê? Você passou para ele um conhecimento e a maioria das pessoas hoje, por mais que sejam leigas, mais sejam pessoas leigas, as pessoas não ficam mais sem informação. Elas não ficam mais sem informação. Então, todas elas sabem das coisas. Então, assim, todas as pessoas hoje sabem que quando tem um Alzheimer, um Parkinson, uma insuficiência cardíaca, a pessoa desespera, porque ela fala, vou morrer daqui meses, né? Vou morrer daqui a alguns meses. Então, assim, o que o suplemento faz? Ele faz a pessoa ter uma qualidade de vida muito maior, sabe? Gente, eu falo muito em relação a suplementar idoso. Vocês não sabem a alegria que é você suplementar um idoso e ver ele animado de novo, sabe? Porque idoso é o que mais falta nutriente e o que mais dá diferença quando você suplementa, porque é um tipo né? Como ele tá fraco, como ele tá faltando muita coisa ali, quando você começa a suplementar, o organismo já dá uma acordada, né? Ele já dá uma despertada. Então, idoso, né, é o que eu mais gosto de tratar, é o que eu mais tenho, inclusive, de pacientes. Mas aí, tudo bem. Aí, eu comecei, né, a aprofundar, estudei bastante, muitos artigos por dia, né? Então, eu percebi que os suplementos, além de funcionar, porque a gente tinha um preconceito com isso, além de funcionar, eles tratam, evitam e aliviam doenças. Sim, né? Ele tem doença que já foi tratada com composto vitamínico, tá? E não é composto vitamínico comum que a gente vende em drogaria. Infelizmente, não tem como a gente fazer isso, né? Não tem como colocar o composto, o que a gente faz mesmo em drogaria. Por isso que quando eu ensino lá no meu curso de suplementação,
eu ensino prescrição individualizada. A pessoa ela toma um suplemento feito exclusivamente para ela. Então, por isso que ela sempre melhora, sempre alivia os sintomas dela. E são vários, tá? São vários os tipos de suplementos, são várias as doenças que a gente consegue aliviar os sintomas aí. E aí eu comecei a prescrever e a indicar menos medicamentos, né? E mais suplementos. Por quê? Porque quando chegou nessa parte de eu sabia já o que era, né? Eu comecei a indicar e eles começaram a entender isso, sabe? A parte de você mostrar conhecimento para o paciente é muito importante. Então, até hoje, por que a minha consulta é 2 horas? Porque quando eu começo a conversar com a pessoa, eu fico 1 hora só explicando o que é estresse oxidativo. E eu explico mesmo, eu mostro artigo científico, eu mostro imagem, eu falo, olha, é assim que funciona. Porque quando você fala esse tipo de coisa, a pessoa entende que você não está mentindo. Porque parece que é um mito, né? É tanta coisa que a gente descobre que parece que é mito. Hoje, eu explico para os meus pacientes que colesterol não faz mal. Por que colesterol alto não faz mal? Vocês sabiam que colesterol alto não faz mal? Vocês sabiam que não existe artigo científico que comprove que colesterol causa infarto? Não existe, gente. Não existe nenhum artigo científico que comprove que colesterol causa infarto. O que fizeram foi criaram uma hipótese e saíram distribuindo essa hipótese. E aí a indústria, que não é besta nem nada, colocou os medicamentos ali para colesterol. Então, o pior medicamento que a gente pode prescrever hoje para um paciente, que a gente não pode prescrever, inclusive, que a gente pode vender, né, para um paciente hoje, é uma estatina. A estatina, ela, além de reduzir uma coisa que é extremamente importante para o nosso organismo, que é o colesterol, a estatina também diminui uma enzima que faz parte de todo o processo de metabolização ali das células do coração. Então, a pessoa enfraquece o coração com o tempo. Quem nunca percebeu isso aí, né? Quem nunca viu que com o tempo a pessoa começa a tomar outros remédios. Então, assim, é muita coisa, é muito conteúdo. Essa parte de suplementação, inclusive, eu falo toda lá no meu curso. Mas a principal coisa é essa: vocês precisam analisar isso em questão de colocar venda adicional, justamente porque só o medicamento não faz muita diferença na vida da pessoa. Só o medicamento faz, né? Lógico, quando a pessoa está sentindo uma dor, por exemplo, o medicamento é a primeira opção, porque você não vai ficar deixando a pessoa sentir dor ali e aquilo esperar fazer o suplemento fazer efeito. Por que o suplemento demora a fazer efeito? Porque você está sem nutrientes no seu organismo. Seu organismo está totalmente deficiente. Você acha que você tomar um comprimido de suplemento você vai resolver? Não vai. Entendeu? Não é assim que funciona. E por que o medicamento faz tanto mal? Porque ele faz efeito de uma vez. Então, lógico, gente que prefere. Eu, por exemplo, antes eu preferia, lógico. Minha cabeça começava a doer, me dava enxaqueca. Eu não pensava 2 vezes. Eu tomava naratriptana, sumatriptana direto, para resolver logo, porque eu não aguentava ficar sentindo dor. Só que quando eu aprendi sobre isso, eu entendi sobre isso, eu comecei a tomar suplemento. Lógico que não foi numa crise de enxaqueca que eu comecei a tomar suplemento. Foi sem enxaqueca, porque ninguém aguenta sentir dor. Então, eu não sou contra medicamentos, lógico que não. Eu prescrevo todos, né? Os MIPs, por exemplo, eu faço muita prescrição de MIP. Mas é assim, é para caso imediato, é para uma tosse, né? É para uma dor, é para uma infecção respiratória, inflamação, né, respiratória, afecção, né, respiratória, afecção oftálmica, tudo isso eu uso medicamento. Só que para isso a gente precisa convencer o nosso paciente, né? Quando você fala esse tipo de coisa na drogaria, a drogaria sabe que se ela te mandar embora, os pacientes vão embora com você. Então, a importância de você colocar um diferencial no seu atendimento é que vai fazer com que você tenha autoridade, tenha reconhecimento, né? E tenha toda essa carga, essa autonomia dentro da farmácia, que era para ser nossa, sem a gente precisar fazer esse tipo de coisa, né? Sem a gente precisar ficar aí se matando de estudar o tempo todo. E aí, né? Por que tem gente né, que pergunta, né, como que eu fiz isso, como que eu criei esse método de atendimento, como que eu cheguei nesse método de atendimento, porque eu fui estudando, toda semana eu estudava um tipo de doença,
Toda semana eu vinha estudando um tipo de medicamento. Eu lia 3, 4, 5 artigos por dia, artigos científicos, porque depois que eu aprendi a ler artigo científico, né, eu comecei a pesquisar direito. Então, além de ter aprendido a estudar artigo científico, eu aprendi a estudar ele da forma certa, né? Não é só ler um artigo científico, você precisa entender o que está ali dentro, sabe? Você precisa entender como é que funciona aquelas coisas. Então, mais uma coisa que eu vim desenvolvendo aí nos últimos anos, né? E aí, algumas pessoas me perguntaram sobre isso, inclusive quando eu tive essa ideia, né, de fazer essas prescrições, né, eu comecei a prescrever, e aí o dono virou da drogaria, né, falou que a gente montaria o consultório farmacêutico na drogaria. E aí a gente foi montar esse consultório farmacêutico, né, pegamos todas as partes de lei, essas coisas. Eu falei ontem sobre essa drogaria, inclusive a sala de dieta já era grande, então foi muito fácil a gente colocar, foi muito fácil a gente implantar. Se você não tem uma sala grande na drogaria, né, aí eu te aconselho a fazer uma estrutura mesmo, porque você precisa ter um lugar isolado para você conversar com o seu paciente, para você fazer um exame físico, para você conversar, fazer uma anamnese direitinho com ele. Então eu peguei e com esse total conhecimento, o dono não pensou duas vezes antes de montar um consultório farmacêutico na drogaria. E aí a gente pegou e montou todo o consultório farmacêutico na drogaria. Porém, né, toda hora tá caindo aqui a webcam. E aí, eu fui abrir a minha drogaria. O, o, que estranho isso. Não sei. A internet está aqui, segura, conectada, a internet está boa. Não sei o que está caindo. E aí eu fui montar minha drogaria, né? Montei a minha drogaria, inclusive montei não. Eu comprei uma drogaria. Só que aí deu algumas coisinhas erradas lá, tal, né? Algumas coisinhas. E aí eu saí da minha drogaria, né? E só que quando eu saí da minha drogaria, eu tinha toda a carga para montar um consultório, porque eu já tinha vindo estudando pelo menos nos últimos, né, 1 ano e meio aí, nos últimos 18 meses, eu estudei muito sobre consultório, sobre serviços prestados, sobre como prescrever direitinho, fazer a consulta farmacêutica, né, fazer a interação medicamentosa, acompanhamento farmacoterapêutico, revisão de farmacoterapia, tudo isso eu vim estudando nos últimos 18 meses, para montar isso na minha drogaria. Só que aí, além de ter dado algumas coisas, não ter dado algumas coisas certas na drogaria, não ter combinado tanto quanto eu queria que combinasse, não depender só de mim, lógico, eu entendi que o que eu queria fazer era ter um consultório, porque eu queria indicar, eu queria prescrever medicamento, eu queria fazer a pessoa ter, né, mais saúde, prevenir doenças, mas eu não queria vender para ela. Eu não queria que eu ficasse colocando coisas ali para comprar, entendeu? Então, eu percebi que não era para a drogaria que eu queria, era consultório. Aí eu vim montar o meu consultório. Como que eu montei o meu consultório sem investimento, né? Bom, eu já falei com vocês que eu sou daqui da cidade de Igarapé. Eu vim morar aqui em Igarapé, né? A família do meu marido é daqui. Então, eu vim morar aqui em Igarapé, eu não conhecia ninguém aqui. E aí, nesse meio tempo, quando eu fui saindo da drogaria, eu comecei a trabalhar lá atender na mesma empresa que meu marido, a empresa do meu marido, né? Eu fiquei com eles lá um tempo. E aí, nesse meio tempo, eu conheci muitas pessoas, né? Pessoas que eu não conhecia, não me conheciam também. E quase na frente da empresa do meu marido tem uma clínica médica. E aí, um dia, eu conversando com o dono, sem nem saber que ele era o dono dessa clínica, eu conversando com ele, eu falei o que eu fazia. Eu falei que eu era farmacêutica, né, farmacêutica clínica, e eu estava começando a estudar, eu estava querendo começar a fazer farmácia estética, para aplicar botox, preenchimento, essas coisas. E aí ele falou assim, olha, eu tenho uma clínica aqui na frente, inclusive, e nós estamos com salas disponíveis. Se você quiser ir lá conversar, a gente pode conversar. Aí eu pensei assim, mas né, sala, né, é complicado isso. Só que eu fui para pensar, eu falei, gente,
Não é, né? Porque existe muito isso. Ali atende cardiologista, angiologista, ele que é cirurgião plástico, atende nutricionista. Então, tem várias salas, que no caso são quartos, né? Porque é uma casa muito grande. Então, são salas. E aí eu peguei e falei assim: olha, interessante isso, né? Eu peguei e conversei com ele, fui lá conversar com ele. Só que o meu pensamento era: como é que eu vou ter o meu consultório sem investimento? Porque eu não tenho dinheiro para fazer investimento agora, eu não consigo fazer investimento agora. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou pegar minha cartela de clientes? Como é que eu vou, né? Como é que eu vou começar a ter clientes que eu nem conheço o pessoal daqui? Aí, nesse mês que eu conversei com ele, que eu ia decidir se eu ia, né, se eu ia lá mesmo resolver com ele, eu comecei a estudar marketing digital. Então, tem 2 anos que eu estudo marketing digital. 2 anos não, tem 3 anos que eu estudo marketing digital, tem 3 anos que eu tenho um consultório. E aí, eu fui conversar com ele, e aí eu falei com ele qual que era a situação. E ele falou assim: não, vamos conhecer as salas para você ver. E aí ele me mostrou as salas que tinham disponíveis lá nessa clínica dele. E nós combinamos. Tinha uma sala que tinha tudo, mas era uma sala pequena, só que essa sala tinha a mesa, tinha cadeira, tinha uma maca, tinha escadinha, tinha ventilador, tinha tudo lá dentro já, né? Nessa clínica. Eu só precisaria levar meus acessórios, lógico. E na outra sala não tinha nada, era uma sala muito grande e não tinha nada. E aí eu falei: não, vou ficar com a pequena, porque eu não tenho como investir agora, né? Eu já tinha comprado o meu estetoscópio, então eu tinha meu estetoscópio, eu tinha o esfigmomanômetro, eu já tinha os dois da drogaria que eu tinha comprado para mim. E aí eu falei: não, então eu vou começar a atender no consultório. E aí veio, lógico, a pior das coisas, que era justamente conquistar clientes. Como que eu chegava nisso aí, né? Como que eu começava a falar com o cliente em relação a né, consultório farmacêutico, né? O pessoal ia me achar doida, ia falar: o que é isso, né? Ninguém faz consultório farmacêutico. Então, eu fui na cara e na coragem mesmo, como eu sempre fiz tudo, né? Aí eu peguei, comecei a estudar marketing digital e comecei a entender como é que funcionava esse mercado de marketing pessoal, redes sociais, né? E comecei a pegar toda essa parte, e hoje eu tenho uma clientela que a agenda é lotada. Então, assim, hoje eu tenho muitos clientes, principalmente quando eu parei na pandemia. Eu falei: não, eu não vou atender na pandemia, porque eu tenho 2 filhas, eu queria ficar em casa com elas e tal. Então, muita gente me procurou pelo telefone para fazer consulta online, elas queriam fazer a consulta. Algumas, inclusive, eu fiz algumas prescrições sem nem cobrar, porque eu falei: gente, consulta online, foi no início, né? Eu falei: consulta online, é meio complicado, mas eu vou fazer a prescrição aqui só para você não ficar sem ela. Né? E foi o que me deu a maior autoridade que eu tenho hoje, que são os suplementos otimizados. Então, pacientes com dor, principalmente nas cartilagens, né, de joelho, de cotovelo, de dedo. Eu tenho pacientes, eu foquei nessa coisa da dor, né? Quer dizer que eu só trabalho com dor no meu consultório? Não, eu trabalho com estética também. Estética, inclusive, é uma das coisas também que me rende muito lá. Porque quando você faz uma prescrição de suplemento esportivo, a pessoa, ela quer, por exemplo, emagrecer, ou ela quer ganhar massa. Eu peguei, associei, nesses últimos tempos, eu peguei e fiz também a pós-farmácia estética, né? Então, por isso que hoje eu sou farmacêutica esteta clínica. Então, eu faço essa junção de atendimento, de prescrição de suplemento com a seleção de um tratamento estético. Então, hoje a pessoa chega para emagrecer, ela sai com orientações para emagrecimento, porque eu não posso prescrever dieta, né? Eu estou fazendo um mestrado em nutrição, mas ainda, né, não vou poder prescrever, é só nutricionista que pode. Então, a pessoa sai ali com orientações. Se ela tiver alguma ressalva, eu mando encaminhamento para o médico. Então, ela sai ali com orientações para emagrecer, ela sai com a prescrição de suplementos individualizada para ela, exclusivamente para ela, não existe outro igual. E também, ela normalmente faz a lipoenzimática. Então, eu hoje associo tudo isso, eu coloco tudo isso hoje no meu atendimento. O atendimento hoje é totalmente completo. Né? E por que vai? Por que todo mundo gosta? Justamente por isso, porque não é uma coisinha só. Ela não tem que sair lá de mim e ir na esteticista fazer a lipoenzimática. Ela não tem que sair de mim e ir na nutricionista pegar dieta. Lógico que tem casos e casos, né? Lógico que a manutenção do peso, por exemplo, a gente é bem complicado quando a pessoa quer emagrecer muito, por exemplo. Aí eu indico a nutricionista, inclusive da própria clínica.
Então, assim, o tratamento que eu faço hoje é muito completo, o atendimento que eu faço hoje é muito completo. Então, eu coloco, por exemplo, a pessoa chega lá com dor. Eu tenho pacientes que chegaram para mim para fazer massagem terapêutica. Por quê? Quando eu cheguei no consultório, o que eu sabia fazer? Prescrever MIPS e massagem terapêutica. Eu sabia fazer algumas coisas de estética também, mas eu não queria misturar. E aí, chegou senhoras lá para mim que hoje usam suplementos otimizados, mas elas chegaram para mim para fazer uma massagem terapêutica, porque elas sentiam muita dor na coluna, por exemplo, muita dor no joelho, muita dor no pé. E aí foram fazer essa massagem comigo, a gente adapta, então eu faço a massagem terapêutica, eu faço a acupuntura, faço a prescrição de suplemento individualizado e entrego para elas as orientações que ela precisa fazer em casa. Então, olha para você ver como que a gente tem uma gama de coisas que a gente pode fazer, a gente fica restrito a só fazer aquele tipo de coisa. A gente fica restrito a só só entregar remédio no balcão, né? Às vezes a gente pode sair disso, a gente pode sair desse tipo de coisa. Então, assim, muita gente às vezes não monta o consultório, não faz um consultório, não sai de drogaria, porque tem medo, lógico, de não dar certo, é comum, como qualquer outra coisa. Mas muita gente não vai com medo de gastar muito. E você não precisa gastar. Você pode ir numa clínica médica hoje que tem uma sala disponível e combinar com eles. E qual que foi o meu combinado com esse médico dono da drogaria? Dono da clínica. Eu conversei com ele e falei, olha, não tem como eu pagar aluguel, né? Eu não estava trabalhando ainda. Ele falou assim, não, a gente vai combinar o seguinte, então, né? Você faça os seus tratamentos e aí 20% fica na clínica. Pronto. Porque era 30%, né? 30% fica na clínica. E aí eu conversei com ele, falei que eu usava coisas, né? Eu usava produtos, não era só uma consulta, eu usava produto, eu usava, né, coisas que são individualizadas, que eu peço diretamente do laboratório. Então, eu não podia fazer 30%, a gente conversou, tal, resolveu 20%. Então, hoje eu atendo lá, tudo que eu faço hoje, eu passo 20% para a clínica, entendeu? Às vezes é rentável, para mim pelos meus cálculos para às vezes algumas pessoas não vai ser. Então, essa é uma forma de você começar um consultório totalmente sem investimento, né? Você não precisa de dinheiro, de comprar milhões de coisas para abrir um consultório. Quando você for atendendo seus pacientes, quando você for colocando mais pessoas ali, né, mais pacientes fidelizados que voltam todos os meses para consultar com você. Eu não tenho consulta de retorno gratuita, né? O paciente, sempre que ele volta comigo, ele paga o preço da consulta. Quando eu faço acompanhamento, né, de emagrecimento, acompanhamento de dor, de inflamações, alguma coisa assim, a pessoa volta pagando 70% do valor da minha consulta. Hoje a consulta hoje é R$ 150. Então, tem isso também. E tem várias coisas que a gente coloca, né? Tem várias coisas que a gente pode colocar aí. Como é que a gente calcula preço de consulta, calcula preço do serviço. Não faço só aferição de glicemia e de pressão. Né? Quando pessoas tomam um monte de exames que faz agora. Não sei se vocês sabem, mas do mesmo jeito que tem o de glicemia, né, que a gente faz aquele aparelhinho, tem um de colesterol. Então isso chama muita atenção, muita mesmo, né? Ele não é barato, dá para você ter uma ideia, você pode cobrar mais caro também. Então a pessoa vai na minha consulta, ela sai com o exame de glicose, de colesterol, de risco cardíaco, orientações para emagrecimento, ou então orientações para parar de fumar, sai com solicitação de exame laboratorial, sai com interpretação do exame que ela fez há, sei lá, um ano, mas eu interpreto para ela, e aí eu solicito outros, né? Ela sai com toda essa interpretação de coisas, ela sai com os medicamentos dela todo arrumado, eu pego os medicamentos e coloco tudo, né, direitinho, arrumo, coloco tal dia, tal hora. Inclusive, eu acho o valor da consulta 150 muito pouco, em vista do tanto de coisa que eu faço, né? Só que tem consultas e consultas. Então, isso é meio que uma média do que eu posso colocar. Bom, tá. E aí vocês devem estar, né, se perguntando como que eu coloquei isso tudo em prática, assim, como que eu faço tudo isso de uma vez. Como eu falei com vocês, tem pelo menos 5 anos que eu estudo todos os dias sobre suplementos, sobre tratamentos não farmacológicos, sobre formas de melhorar a qualidade de vida. Eu sempre gostei muito de ver bem
Voltou? Hoje tá difícil, viu? Acho que hoje todo mundo tá fazendo live, então tá difícil isso aqui. Mas vamos lá, né? E eu vim falando com vocês que eu estudo isso pelo menos 5 anos, né? Que eu venho estudando tudo, e ainda assim, cada hora eu acho uma coisinha diferente, eu acho um mito diferente, eu acho uma coisa diferente. Com certeza vocês já ouviram falar, né, sobre algumas dessas coisas que eu falei hoje, o mito do colesterol, sobre questão de suplementação mesmo, né, de suplementação funcionar. E aí, o que eu aconselho você a fazer? Bom, você tem duas opções, né? Para você fazer essas coisas que eu fiz. A primeira, e consequentemente a mais demorada, né? Seria você estudar da mesma forma que eu estudei, né? Então, procura artigo científico, procura uma forma de estudar artigo científico, porque a gente estuda do jeito errado. Então, aprenda a estudar artigo científico, pega aí interação medicamentosa, começa a fazer as interações medicamentosas. Hoje, Google está aí, a gente consegue achar tudo, só precisa pesquisar e saber o que pesquisar, né? Então, tem as interações medicamentosas, você pode estudar bula de medicamento, você vai ver nas bulas dos medicamentos as ações que eles causam, os efeitos colaterais que os remédios causam, os medicamentos causam. Você pode, né, começar a procurar isso aí. Porque aqui, por mais que eu tente passar para você, né, o máximo que eu consigo, eu não consigo colocar nenhum décimo aqui. É muita informação, é muita coisa, né? Então, não dá para fazer isso. Então, quando eu comecei a desenvolver isso, né, desenvolver essa prática clínica, eu, inclusive, há uns 4 anos que eu fiz minha primeira turma, mas foi de colegas mesmo. Alguns colegas me perguntavam o que eu fazia e eu ia ajudando esses colegas. E eu falei assim: olha, eu acho que eu consigo ajudar mais pessoas, né? Inclusive, eu fiz isso tudo uma vez, juntei e botei isso num curso que eu só fui aprimorando depois. Mas aí, isso é outro assunto, outra história. E aí, o que vocês podem fazer para estudar, né? Vocês estão estudando desse jeito, dessa forma. Vocês vão pegando bula de medicamento. Cada semana vocês estudam uma doença para dar essa clareza para vocês conseguirem avaliar um paciente da forma certa. Se você quer ter um consultório, né, pega isso firme mesmo, porque não é fácil ter consultório, assim como também não é fácil trabalhar em drogaria, não é fácil trabalhar em nada, né, gente? Se fosse fácil, todo mundo estava fazendo, né? Mas é uma junção de coisas. Quando você quer montar o consultório, tanto na drogaria quanto um consultório independente, você precisa ter noção de tudo. Você precisa ter noção de gestão, você precisa ter noção de marketing, você precisa ter noção de avaliação clínica, né, de prática clínica, você precisa ter noção de tipos de cliente, como que você vai lidar com os tipos de cliente. E eu sei que é muita coisa, mas você precisa ter esse tipo de noção. E eu só descobri que eu precisava ter essas coisas quando eu comecei a estudar, né? Quando eu comecei a entender essas coisas. Hoje, eu tenho a formação em gestão de pessoas, tenho a formação em farmácia estética, tenho a formação em marketing, né? Que eu vou concluir agora em janeiro. Então, vai fazer 2 anos que eu estou estudando, 3 anos que eu estou estudando marketing. Então, marketing e marketing digital. Então, assim, são várias coisas que a gente precisa ir colocando nisso aí, tá? Ontem, quando eu conversei com vocês a respeito disso tudo que a gente vem falando aqui na Semana da Autoridade Farmacêutica, eu perguntei para vocês o que vocês achavam da gente criar um curso que falasse sobre tudo isso de uma forma resumida e de uma forma prática, né? Algumas pessoas hoje me procuraram pelo WhatsApp, inclusive meu WhatsApp não estava funcionando. Aí eu mandei mensagem nos grupos, aí as pessoas me responderam, né, pelo e-mail mesmo. Eu recebi o contato dessas pessoas, inclusive eu conversei com algumas pessoas a respeito desse curso que eu sugeri para vocês, sobre tudo isso que eu falei aqui, né? A parte de avaliação clínica, a parte de gestão de pessoas na farmácia, exclusivamente na farmácia, coisas que eu vim desenvolvendo nos últimos 5, 6 anos, e eu vou deixar, e que eu queria condensar isso para vocês. Porque, por exemplo, eu indico vocês a fazerem, por exemplo, uma pós de gestão de pessoas, se vocês querem ser gerentes, por exemplo. Porém, você vai demorar aí 1 ano e meio para fazer essa pós, mais ou menos, 1 ano e meio, né? Para fazer essa pós. Só a pós de gestão de pessoas não vai ajudar. Você vai precisar fazer pelo menos uma especialização
em gerência farmacêutica, vai precisar pelo menos fazer uma especialização em marketing, né? Em marketing pessoal, em marketing digital, em marketing para drogaria, em marketing para o consultório, né? Então, você vai precisar fazer vários desses cursos aí. Então, o que eu pensei hoje, né? Fiquei durante o dia hoje preparando um conteúdo para vocês, preparando uma coisa que eu pudesse indicar de verdade para vocês, né? Então, assim, se você tem tempo, se você não tem muita pressa, se você consegue fazer isso sem pressa, então você estude, né? Do jeito que eu falei para estudar, funciona da mesma forma, tá? A única coisa é que vai ser, vai demorar, né? Você vai precisar de mais tempo aí estudando para você conseguir o que você precisa para ser um farmacêutico de sucesso mesmo. Porque por mais que a gente queira reconhecimento, autoridade, o que a gente quer é que a nossa profissão seja uma profissão bem-sucedida. Todo mundo hoje quer uma profissão bem-sucedida, gente. Não existe essa pessoa que não quer ser bem-sucedida, né? A pessoa que ela quer ser bem-sucedida, ela sabe que ela precisa ter autoridade, que ela precisa ter reconhecimento, que ela precisa ganhar bem, né? Onde que a gente vai ganhar bem que não seja um lugar nosso? Quem tem drogaria sabe que é meio difícil, né? Chegar no ponto de ganhar bem, mas chega, a gente sabe que chega, e com a gestão boa a gente chega mesmo. Mas quando a gente trabalha isso, essa questão de adiantar uma coisa, né, isso alivia muito a nossa carga. Então, por exemplo, eu bolei aqui um curso para vocês, de verdade mesmo. Eu bolei uma coisa totalmente customizada. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui a tela, para mostrar para vocês como que isso vai funcionar, né? Eu fiz aqui, eu nem ia mostrar, mas era só para mim dar um norte do que vai ter, mas é só para vocês verem como que eu tentei colocar isso, né, para vocês pegarem direitinho aí. Deixa eu ver onde que eu estou. Guia, aqui, ó. E aí eu criei um nome para isso, né? Por que eu criei este nome especificamente? Porque quando a gente faz uma coisa em conjunto, né? Então, assim, eu perguntei para vocês, né? O que vocês sugeririam, né? O que vocês sugerem para colocar num curso? O que vocês sentem falta no mercado farmacêutico? Então, eu peguei tudo, assim, tudo que a gente pode aprender, tudo que a gente precisa, tudo que o farmacêutico precisa, que eu entendo, né, que precisa, porque hoje eu tenho o que eu tenho, porque eu fiz o que eu fiz. Então, eu acho que não é a maneira errada, né? Eu tenho meus erros, lógico, e aí o que eu fui errando e acertando, né? A parte do acertando, vocês já peguem aí. Então, suponhamos que seja... eu tenho aí 5 anos, 6 anos estudando isso tudo, implantando isso tudo, né? Vocês vão pegar 1 ano de acerto e 4 de erro. Tipo assim, é uma coisa bem mais certa, né, para você fazer. Então, deixa eu mostrar para vocês como é que vai ficar a estrutura aqui, para vocês verem. Ó. Deixa eu ver se meu computador vai ajudar, né? Ó, eu criei a fraternidade farmacêutica. Por que fraternidade? Porque a fraternidade, ela traz uma ideia de que a gente está fazendo isso junto. É um tipo de coisa que é o tipo de curso, né? Vocês vão me ajudar a fazer esse curso. Vocês que vão me ajudar a trazer isso para o mercado farmacêutico. Por quê? Nós temos hoje vários cursos que falam sobre várias coisas. Nós temos um curso que fala sobre atenção farmacêutica, né? Um curso que fala sobre prescrição de suplementos, um curso que fala sobre consultório farmacêutico. Mas todos eles falam muita coisa e você ainda sai deles sem saber o que precisa saber. Então, eu resolvi juntar tudo que deu certo comigo e passar para vocês. Ao invés de ficar falando sobre lei, sobre RDC, essas coisas, né? Eu resolvi fazer a fraternidade farmacêutica. Então, nós temos esses 5 módulos, né? Atenção farmacêutica, gestão de pessoas na farmácia, consultório e consulta farmacêutica, a parte de suplementação, que já é o meu curso, que já tem pronto, né? Já tem o curso pronto. Todas essas partes aqui, inclusive, eu vou mostrar para vocês também. E a parte de marketing, tá? Eu também coloquei marketing aqui, porque sem marketing a gente não vai para frente. E, lógico, eu coloquei os últimos materiais aqui, que são os livros que eu uso, os artigos científicos que eu leio, né? Todas as lives, inclusive as imersões que eu fizer, workshops que eu fizer, tudo vai ficar lá. Então, eu pensei nessa ideia de curso
para a gente fazer, para a gente montar mesmo, né? Vocês estão me perguntando, Luciana, eu tenho dificuldade com medicamentos, sei lá, para expectorantes. A gente vai fazer um módulo específico dentro de atenção farmacêutica falando dos expectorantes, entendeu? Eu vou criar isso tudo com vocês. Então, isso aqui, eu vou fazendo as aulas. Opa, cadê você? Eu perco nessa mapa mental aqui. E aí, eu vou mostrar, eu vou pegar isso tudo para vocês e vou entregar para vocês, da forma que eu vim aprendendo nos últimos 5, 6 anos, né? Vai fazer, eu tô falando 5, 6 anos, a gente vai fazer 6 anos agora em fevereiro, então fica meio complicado, se é 5 ou 6 anos, são quase 6, né? Então, eu juntei isso tudo para fazer para vocês, né? Eu tenho, inclusive, o meu curso de suplementação, que tem, por exemplo, o último módulo dele, por exemplo, é prescrições e doses. Então, lá tem tudo, tem prescrições que eu coloco, inclusive, para libido, para fertilidade masculina, né, e feminina. Tem prescrições otimizadas, vocês vão entender a fundo relação em suplemento. Então, vocês vão aprender principalmente a indicar, a avaliar clinicamente, né? E aí, como eu fiz essa proposta para vocês, né, para vocês me ajudarem a montar um curso que seja customizado, ou seja, que seja direcionado para vocês, tudo vocês falaram comigo que falta na indústria, no mercado farmacêutico, eu reuni, né, todas as minhas experiências nisso aí, para ter hoje o que é o consultório farmacêutico, para ser o que é hoje o consultório farmacêutico. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui a parte do meu curso de suplementação, para vocês verem como é que é. Opa, muda não. Deixa eu ver. Ah, tá aqui. Apanho um pouquinho, tá, gente? Só um minutinho que eu apanho um bocadinho aqui. Meio complicado isso aqui. Mas eu vou mostrar para vocês, só para vocês verem como é o meu curso hoje de suplementação. Eu coloquei, o título dele é Formação em Suplementação Farmacêutica, é exclusivo, né, para isso. Então, assim, tem toda a parte da imersão de saúde nutricional aqui, que já aconteceram essas aulas, inclusive, eu já fiz, são várias aulas justamente disso, né, suplementação em si, por que é suplementação. Então, tem aqui, várias aulas, tá vendo? E aí entra na parte toda de nutricional, vocês estudam todas as vitaminas, todos os minerais, a parte de alimentar, tudo, linhaça, chia, todas essas coisas que precisam, né? A gente precisa indicar para os nossos pacientes. E aí, vem aqui na parte de prescrição e doses. A parte de prescrição e doses, para mim, é uma das melhores, assim. Eu consigo colocar todas as coisas aqui. Ai, hoje tá difícil o computador. Então, aqui na parte de prescrição tem tudo. Saúde óssea, síndrome metabólica, enxaqueca, fertilidade. Eu coloco tudo isso justamente porque eu coloco casos, né, que são meus, que são casos de clientes mesmo, que eu peguei e falei, olha, gente, dá certo, funciona, tá? Então, eu juntei o meu curso de suplementação, que é né, super complexo, já tem um monte de coisas ali, mas que vocês precisam saber, e aí depois que vocês aprendem sobre isso, não só sobre suplementação, sobre medicamentos, sobre doenças, né, sobre tudo que você precisa pegar para conseguir identificar, para conseguir fazer uma avaliação clínica precisa, efetiva, eu peguei tudo isso e juntei, né, para ser muito mais rápido, para você conseguir muito mais rápido desenvolver essa técnica que eu demorei anos para desenvolver, né? Eu fui colocando métodos, fui percebendo que eu fazia isso, fazia aquilo, eu fui colocando tudo isso aí. E aí, assim, por que eu fiz esse curso, né? Porque eu bolei esse curso. Inclusive, ele nem tá na plataforma ainda, né? Eu bolei ele hoje para trazer para vocês essa proposta. Inclusive, eu ia colocar um valor nele, mas não deu tempo ainda de eu pensar um valor, justamente pelo fato de ter muita gente sem trabalhar, muito farma, e eu sei que está apertado, que não está recebendo piso, que é uma das minhas, né, das coisas que eu mais detesto. E como eu consegui ajudar, principalmente as pessoas que fizeram o meu curso de suplementação, muitas pessoas vieram me elogiar depois, né, vieram me falar do curso. Eu coloquei muita coisa nesse curso de suplementação justamente para isso, porque eu não gosto de fazer um negócio, né, mais ou menos, não gosto de enrolar, eu gosto de falar
coisa direta. Então, assim, hoje eu tenho alguns alunos que conseguem já prescrever suplementação otimizada, individualizada, consegue colocar cada mineral, cada vitamina ali bonitinho. Então, como eu fiz isso no curso de suplementação, eu também vou fazer nesse de farmácia, né? Eu vou fazer nesse da fraternidade farmacêutica. Então, por que fraternidade? Porque, igual eu te falei, tudo que vocês tiverem dúvidas, eu vou fazendo as aulas e vou passar para vocês. É como se vocês estivessem na aula presencial comigo. E esse curso está tão grande que ele deve dar aí mais ou menos umas 200, 250 horas, né? É quase uma pós, é quase uma pós-graduação. Então, assim, eu desenvolvi esse curso. Para vocês que me ajudaram a criar esse curso, vocês vão ter acesso durante 2 anos, não é um ano só, é durante 2 anos, tá? Lógico que vocês me ajudaram a customizar esse curso. Então, durante 2 anos, vocês vão ter ali todas as informações, tudo que é novo, RDC nova que lançar, eu faço para vocês, porque eu já tenho essa facilidade de desenvolver em ler lei, artigos científicos, tem todos ali. Se precisar de algum específico sobre uma coisa específica, leis novas, né, RDCs novas, tudo isso que sair, eu consigo passar isso para vocês de uma maneira mais prática, de uma maneira resumida, né? E aí vocês, como foi, né, customizados, vão ser a primeira turma, eu vou pensar num valor bem legal para vocês, mas também que não, né, desvalorize o que eu vou colocar para vocês, porque vai ser isso daqui 1 ano, vai ser o conteúdo, o maior conteúdo de farmácia que vai ter, sem de longe, assim, né? A gente vê conteúdos muito bons por aí, né? Falando de consultório, especificamente de ter consultório, sobre estrutura e tal, essas coisas todas. Mas não tem coisas que ensinam isso, né? Então a gente precisa aprender um pouquinho de cada, porque ninguém começa lá de cima, né? Eu não comecei de onde eu estou hoje. Se hoje eu fosse ensinar um curso consultório farmacêutico, eu ensinaria com o que eu faço hoje. O que eu faço hoje? Eu faço estética, eu faço avaliação clínica, eu faço bioimpedância, eu faço um monte de coisa. Aí se eu falasse, nossa, mas isso tudo de uma vez? Não foi de uma vez. Né? Eu não comecei assim, eu comecei lá atrás fazendo só a prescrição farmacêutica. Então a intenção é essa, a intenção é que vocês peguem esse curso desde o começo para que façam isso aí. Mas eu não pensei no valor ainda, deixa isso para amanhã. Né? E esse método todo que eu falei, eu vou falar com vocês também. Mas agora eu falei com vocês que eu ia passar uns casos clínicos, eu vou passar uma aulinha para vocês, assim, bem, bem rapidinha, para vocês entenderem como é que funciona esse método, né? Para vocês entenderem como que funciona o jeito que eu trabalho, né? Então, se vocês prepararam papel e caneta, né? Vamos aí para o modo aulinha. Eu vou passar alguns casos, passar uns 2 casos aqui para vocês, que acontecem normalmente, né? Inclusive um deles foi o que aconteceu comigo, já aconteceu comigo, mas como que a gente vai fazer para fazer toda essa junção de coisas, né? Como é que a gente faz uma venda casada, como é que a gente prescreve coisas casadas quando a gente faz uma avaliação clínica efetiva. Então, vamos lá. Vamos pegar aí um fictício, né? Igual eu sempre falo, seu João, seu Zé, Dona Maria. Seu João chega na farmácia, né? Chega na drogaria, chega no seu consultório e te reclama para você que ele está com dor na coluna, né? Seu João reclama da dor na coluna, e aí você conversa com ele, né? Pergunta para ele, seu João, como é que é essa dor? Onde é essa dor? É uma dor assim que pega no meio das costas e vai até lá embaixo na lombar. Tá, essa dor, seu João, é uma dor já vem muito tempo? Ele falou assim, não, eu vinha sentindo há um tempinho aqui, mas ontem piorou. Tá, então por que piorou, seu João? O senhor fez alguma coisa ontem, seu João? O senhor pegou peso, arrastou móvel, o que o senhor fez? Falou, lá em casa tem construção, então eu fiz peso ontem, eu peguei um carrinho de mão ali e tal, e hoje piorou, e hoje eu não tô aguentando nem dormir de dor. Então, você conversando com o seu João, você vai perguntando as coisas para ele, para saber quanto tempo, né, que ele tá assim, para saber quais coisas mais que eles sentem. Quando a pessoa sempre fala de coluna, eu sempre penso em músculo. A primeira coisa que eu penso é músculo. Eu não penso na inflamação da coluna primeiro. Por quê? Principalmente quando a pessoa é idosa, né? Quando a pessoa nem tão idosa, não. A partir dos 50 ali para frente, né?
você consegue já identificar se isso é uma dor de fraqueza muscular ou se é um mau jeito, ou se é uma inflamação que deu no músculo. Quando é uma pessoa que já chega para mim, que é a pessoa mais velha, eu pergunto para ela se ela sente mais alguma coisa. Só que se sente mais alguma coisa, a gente não pode só perguntar isso. Né? Tá, e fora da dor na coluna, sente mais alguma coisa? Não, minha filha, eu sinto não. Só quando você começa a perguntar, tem fraqueza nas pernas, né? Aí ele começa a falar. E aí você vira pro seu João e fala assim, seu João, o senhor tá com a dor na coluna, né? O senhor tá sentindo fraqueza nas pernas? Aí ele falou assim, minha filha, é mesmo, eu tô sentindo minhas pernas mais fracas, né? A hora que eu levanto, dá vontade de sentar. Aí eu falo assim, aí você já começa a pensar, você começa a analisar isso como uma forma de falta de alguma coisa, né? Então já falta alguma coisa ali. Se ele tem cansaço nas pernas, está sentindo dor na coluna, então provavelmente falta nutrientes ali. Então, ele tá com a dor na coluna, ele sente esse incômodo na coluna, vem sentindo há um tempo e piorou ontem, né? Piorou no último dia, e ele tem a fraqueza nas pernas. E aí você lembra que falta nutriente? Qual é a última pergunta, então, que falta? Sono. Como é que tá seu sono, seu João? Aí ele fala: eu tenho muito sono. Eu tô dormindo bastante. Tá me dando muito sono, eu já acordo com sono. Então, quando você começa a estudar doenças, estudar medicamentos, estudar suplementos, algumas coisas assim, você entende que uma coisa é casada na outra. O seu João chegou com a dor na coluna, mas não necessariamente ele está com problema de coluna. Por quê? Por ele ter mais idade, ou por ele ter falta de nutrição, ele falta ali com alguns nutrientes. Quais são esses nutrientes? Bom, quase todos os nutrientes estão envolvidos aí na parte muscular, né? Quase todos eles estão envolvidos na parte muscular. Então, o que você vai fazer? Você vai analisar o seu João, vai perceber, vai perguntar sobre a alimentação dele. Ele vai falar que a alimentação dele é arroz, feijão e bife, que ele come uma saladinha de vez em quando. E aí, no meio desse estudo, da parte de nutrição, quando você pergunta sobre alimentação, você precisa saber um pouco de nutrição, a base de nutrição. Quando a gente começa a estudar a base de nutrição, a gente aprende que existe um paradoxo dos vegetais. Inclusive, tem um livro que chama O Paradoxo dos Vegetais, que eu aconselho que vocês leiam. É um dos materiais é um dos livros que vai ter lá no material do curso, porque eu já li, é lógico que eu usei ele como exemplo. Chama O Paradoxo dos Vegetais. A gente acha que a gente está extremamente nutrido quando a gente está comendo vegetais. Só que a gente não absorve. A gente absorve muito mais do animal, da carne, do ovo, do leite, do que dos vegetais. Então, a pessoa acha que ela entupindo de salada, ela está saudável. E não está saudável. Ela está comendo ali uma quantidade grande, porém, né, ela não tem a nutrição adequada. Então, a gente pergunta ao seu João e ele fala que ele come de vez em quando, ele come a salada, ou seja, você já não tem uma absorção boa, o seu João também já come pouco, né? E quase não come carne, de vez em quando também. Então, pronto, a gente já sabe que falta vitamina B12, porque é o que mais tem na carne. Então, falta vitamina B12, falta magnésio. Por quê? Falta magnésio porque nós estamos no Brasil e o Brasil não tem solo vulcânico. Então, todos nós temos deficiência de magnésio, tá? Todos nós temos. Tem magnésio na comida. Não consegue absorver a quantidade suficiente para evitar a doença. Não adianta. Então, o que você vai avaliar? Primeiramente, a dor do seu João. Por quê? É a pressa dele. Né? Se ele foi na farmácia, se ele foi no seu consultório, ele está com pressa, porque ele está sentindo dor e aquilo incomoda, aquilo evita, aquilo faz ele não conseguir fazer as coisas, né? Então ele não conseguiu dormir direito, por exemplo. Ele não conseguiu dormir direito por causa da dor. Então o que você vai fazer para isso? Qual é a primeira coisa que você passa? Eu, particularmente, quando a pessoa tem alguma inflamação, que eu sei que é fraqueza muscular, mas que piorou por causa da falta de nutrientes, eu indico naproxeno. Então, eu prescreveria para ele naproxeno 2 vezes ao dia, né? De preferência, depois de alguma refeição leve, tá? Então, eu indicaria para ele um naproxeno, né? Provavelmente, o seu João está sentindo uma dor no lugar que a gente consegue... ele pega nessa dor, ele consegue colocar a mão e fala, doendo aqui. Normalmente, quando é assim, eu prescrevo juntamente com o naproxeno, eu prescrevo um gel de diclofenaco de etilamone, né? Que é um dos melhores géis que tem, eu já usei, inclusive. Para não ficar prescrevendo para ele um anti-inflamatório, um analgésico de 6 em 6 horas, eu prefiro prescrever um gel. Porque ele vai conseguir aliviar aquela dor com o medicamento,
com o oral e vai passar o tópico no local. Então, o seu João tá ali com problema na coluna, tá sentindo dor, a primeira coisa que a gente vai olhar é o quê? A dor. Só que a gente consegue conversar com o seu João, a gente explica para ele o que causou isso. Provavelmente, o que causou isso foi justamente a deficiência de vitaminas que ele tem, né? A desnutrição que ele tem no organismo, e aí juntou com o esforço que ele fez, né? Ele vem sentindo essa dor há um tempo, porque o organismo vem avisando há um tempo que está faltando alguma coisa ali. Então, juntamente com o naproxeno e juntamente com o gel de etilamônico, eu sempre indico polivitamínico. Por quê? Primeiramente, seu João foi ali para resolver uma dor. Depois que ele resolver essa dor, a gente passa um outro medicamento, um polivitamínico já manipulado para ele. Mas agora a gente não consegue fazer isso. Primeiro que a gente está dentro da farmácia ou está no consultório e o seu João quer melhorar a dor dele. Então, eu prescrevo sim o polivitamínico, porque isso é desnutrição, isso é falta de nutrição, e a gente não para pensar nesse tipo de coisa. Então, por que quando eu faço uma consulta, a pessoa volta na minha consulta? Justamente por isso. Porque eu não prescrevo só o medicamento para dor, eu não prescrevo só o medicamento para tosse. Eu faço tantas perguntas que eu entro na vida da pessoa e eu entendo por que ela está sentindo aquilo, por que foi causado aquilo. Gente, e isso é artigo científico, tá? Existem muitos artigos científicos que comprovam esse tipo de coisa. Então, juntamente com o naproxeno, 2 vezes ao dia, o gel de etilamônico normalmente eu passo 3, 4 vezes ao dia, depende da intensidade da dor. Se o seu João estiver reclamando, mas não for muita dor, gente, eu nem passo naproxeno, tá? Eu passo só o gel. Só que, já que ele tem essa deficiência, né, e ele está sentindo fraqueza nas pernas, o que falta fraqueza nas pernas? Além da B12, que é um medicamento, que é uma vitamina essencial para os músculos, né? Tá faltando magnésio, por quê? Ele está acordando com sono. Então, o organismo dele não está conseguindo trabalhar o que ele precisa trabalhar nos horários de dormir, a não ser que o seu João durma 2 horas, né? E não é. Então, ele falta magnésio ali. Então, ele tem fraqueza nas pernas e dorme e acorda com sono. Você acorda com sono, com certeza você está com uma deficiência muito grande aí de magnésio, tá? Comece a suplementar magnésio, que você vai ver que vai fazer diferença na sua vida. Então, eu sempre faço essa junção de prescrição. Seu João está com dor na coluna, é uma dor na coluna que vem ali persistente, né? Ele piorou nos últimos dias que ele fez um esforço maior, piorou no dia anterior que ele fez um esforço maior, né? Ele não se alimenta bem, né? Ele come ali de vez em quando, ele come algumas coisas, ele não se alimenta bem, então ele não tem foco nessa alimentação equilibrada, né? Ele tem fraqueza nas pernas e tem muito sono quando acorda. Isso é muito indício de falta de vitaminas. Então, eu prescreveria naproxeno 2 vezes ao dia, o gel de diclofenaco 3 vezes ao dia, o polivitamínico, para ele tomar, dependendo da dosagem do polivitamínico, eu passo 1 ou 2 comprimidos por dia e explico para ele por que eu estou indicando o polivitamínico. Por que ele precisa tomar aquilo, que já que ele está sentindo dor, eu tenho certeza que ele não vai querer sentir dor de novo. E prescrevo 300 miligramas de magnésio para ele tomar 2 vezes ao dia, ou tomar as 600 miligramas das 2 cápsulas de noite na hora de dormir. Isso faz com que a fraqueza nas pernas diminua, faz com que o sono de manhã diminua, porque normalmente a gente tem sono, mas é aquele sono à noite. Você acorda bem quando você dorme bem, né? Então, quando você não dorme bem, você acaba desenvolvendo essa deficiência de magnésio, porque o magnésio não consegue captar melatonina, não consegue colocar melatonina no lugar, e ela não consegue trabalhar da maneira correta, e você acorda cansado, né? O seu organismo não consegue trabalhar da forma correta com deficiência de magnésio. Então, a prescrição do seu João seria essa, naproxeno 2 vezes ao dia, o gel de diclofenaco 3 vezes ao dia, com o polivitamínico e o magnésio. De preferência, o colete de magnésio, porque é mais em conta, né? Então, para você passar algumas coisas assim, eu coloco mais em conta primeiro, depois a gente vai adaptando. Então, esse é um dos casos clínicos que acontece muito em relação à dor, né? Eu misturo medicamentos e suplementos justamente por isso, para o medicamento melhorar na hora, e a pessoa não precisar tomar esse medicamento de novo depois, né? Porque, por mais que seja naproxeno, ele tem esse vício, né? Toda vez que eu sinto dor, eu tomo naproxeno. E aí resolve, né? Então, esse foi o caso clínico do seu João, um dos exemplos que eu coloco
para quando a gente precisa fazer essa venda casada, fazer essa junção de coisas, a gente precisa analisar cada pedacinho de tudo que acontece ali, porque a gente consegue justificar isso para o paciente quando a gente vai prescrever para ele e ele não faltar com isso, né? O segundo caso clínico, esse aconteceu comigo, inclusive na drogaria, eu já estudava estética básica, né? Mas isso aconteceu comigo, que foi de uma moça que chegou na drogaria. E essa moça, ela chegou com uma mancha na testa, assim, coisa que pegava a testa dela e pegava um pedacinho, assim, dela. E ela chegou com essa mancha no rosto. E ela falou assim, moça, dá uma olhada aqui pra mim, porque eu acho que eu estou com melasma. E aí eu falei, eu fui olhar a mancha, realmente era uma mancha mais escura. E era uma mancha que eu perguntei para ela, né? Virei para ela e falei assim, tá, essa mancha aí, o que que você fez? Você viu isso há muito tempo? Aí ela falou assim: não, ela tinha uma manchinha de nada aqui, e eu comecei a ver que ficou alastrando, e realmente tinha uma mancha grande nela, assim, né? Da metade da testa para cima, era uma mancha grande. Então, ela estava desenvolvendo essa mancha aí. Só que a gente não consegue ainda descobrir se é um melasma, né? A gente não tem, se não tiver luz de Wood, a gente não consegue saber se é um melasma. Mas aí a gente vai olhando pela imagem, né? Hoje eu já sei identificar isso. E aí eu olhei para ela e eu perguntei o que aconteceu, né? Que ela não veio cuidar antes. Eu falei assim, não, porque eu achei que não era nada. Achei que era só uma manchazinha. E essa manchazinha piorou nos últimos dias. Eu estou trabalhando mais e piorou nos últimos dias. E aí eu perguntei para ela, né? Eu conversando com ela, eu perguntei disso, alimentação, rotina. Melasma tem muito a ver com estresse oxidativo, então eu perguntei em relação a emoções. Aí ela falou que achou que estivesse grávida, ela achou que estivesse gestante. Ela atrasou, né, menstruação, essas coisas, e ela achou que estivesse grávida. E aí, nos últimos dias, ela tinha trabalhado mais, e ela trabalhava como motogirl, né, motoboy. Ela fazia entregas com moto. E aí, eu conversando com ela, eu vi que ela estava com o capacete na mão. Eu falei com ela assim, coloca o capacete para mim. Aí ela pegou e colocou o capacete. Onde ela encaixava o capacete, exatamente no lugar que ficava aquela parte do capacete, era onde estava desenvolvendo a mancha. Então, ela tinha uma predisposição a desenvolver melasma. Com esse processo do atraso na menstruação, o melasma intensificou, porque aumentou a quantidade de hormônios no organismo, tinha muitos hormônios no organismo, aumentou essa produção, ela começou a desenvolver isso há um tempo atrás, porém o melasma é algo que fica adormecido. Então, quando você mexe nele de maneira errada, ele aflora no organismo, né? No rosto, principalmente. E ela, trabalhando nos últimos dias, ela passava protetor solar, mas não era protetor solar específico. Ela usava protetor solar para pele normal, para corpo. Piorou, porque esse melasma é um estresse oxidativo. Quando você usa um produto químico, piora aquilo, né? Ainda mais no rosto, que a pele é bem diferente do corpo. E aí eu cheguei na conclusão que ela tinha um melasma mesmo. E aí conversei com ela e falei, olha, você vai precisar fazer um tratamento estético para, né, depois de um tempo, mas a primeira coisa que você precisa fazer é aliviar isso daí. Então, como é que você vai ficar sem usar capacete? Não consegue usar capacete. Então, eu passei uma série de coisas para ela fazer, de orientações, de colocar um plástico filme, de fazer algumas coisas para não ter tanto atrito com o capacete. Mas aí eu tive que fazer a prescrição para ela, né, porque ela precisava diminuir aquilo. E eu não sei se vocês sabem, o ácido tranexâmico, ele é um inibidor de melanina, né? Então, por ele inibir a síntese da melanina, ele inibe o melasma. Então, eu passei para ela o ácido tranexâmico, 250 miligramas, 3 vezes por dia. Como ela não estava gestante, eu indiquei para ela esse ácido tranexâmico oral, né? Lógico. Se você tiver na sua farmácia, ele tópico, é muito melhor, mas não tinha lá. Então, eu indiquei o ácido tranexâmico 3 vezes ao dia, com o ácido azelaico, né, que é também um dos principais ácidos para disfunção do melasma. E aí eu falei com ela, você não vai pegar sol no local, você vai acordar todos os dias, vai passar protetor solar, fator 30, porque ela era morena, né, ela era fototipo 3, eu acho, fototipo 3 ou 4. E aí, falou, você vai passar todos os dias protetor, vai sair só com protetor solar, tá? E não vai passar mais nada, a não ser o sérum que você vai usar de vitamina C. Então, eu passei
o ácido tranexâmico 3 vezes ao dia, ácido azelaico 2 vezes ao dia, se ela fosse ficar em casa. Se ela fosse sair, ela passaria ele só à noite. Um sérum de vitamina C, porque a vitamina C inibe também a síntese de melasma, a síntese de melanócito. Então, a vitamina C tópica, ela ajuda sim a clarear isso, e ela é um clareador, né, automático mesmo do organismo. Indiquei para ela a vitamina C em tabletezinho para ela fazer a ingestão, porque eu expliquei para ela que o estresse oxidativo que acontece é justamente falta de antioxidantes, né? E a vitamina C é uma das vitaminas que ajuda o estresse oxidativo não acontecer, ou acontecer de uma maneira bem mais leve. Então, ela saiu de lá com o ácido tranexâmico, o ácido azelaico, um protetor solar facial, específico para o tipo de pele dela, que era uma pele semi-oleosa, era uma pele misturada. Era oleosa, mas não era acneica. Ela saiu com o protetor solar específico para a pele dela, e saiu com o sérum de vitamina C e com a vitamina C efervescente. Lógico que parece que é muita coisa, mas quando você conversa com o seu paciente, ele ainda tem a impressão que ele está saindo no lucro, porque ele vai sair dali com tudo que ele precisa para resolver aquele problema. Ela voltou um mês depois, ela voltou antes para comprar o Astranexam para continuar tomando, eu não estava lá. Quando ela voltou, depois de um mês, o melasma dela estava muito mais claro. Melasma é uma coisa que nunca vai embora, gente, nunca melhora. Só que você consegue clarear ele a quase a cor da sua pele. Então, você pode sim prescrever esse tipo de coisa, esse tipo de tratamento. Olha só o que aconteceu com ela. Ela voltou com a pele quase não tinha nada, porque ela era morena, quase não parecia que tinha um escurinho assim na pele dela, sabe? Estava bem visível quando ela chegou lá. Então, essa junção de coisas, você saber sobre o que você trabalha, você saber o que tem na farmácia, saber o que você pode indicar, a doença, o que precisa, como que você consegue diminuir uma doença, como você consegue diminuir os sintomas, como você consegue aliviar doenças, são coisas que você vai aprendendo isso com o tempo mesmo, sabe? É devagar e sempre, né? Você vai aprendendo ali cada vez mais um pouquinho, cada vez você vai colocando isso. E essa é uma forma que eu trabalho hoje, o método que eu trabalho hoje é assim. Eu nunca indico uma coisa só, porque tanto suplementos quanto medicamentos não funcionam sozinhos. Não adianta, né? É igual o remédio para emagrecer. Todo mundo sabe que se a pessoa tomar remédio para emagrecer e não parar de comer, não adianta. O remédio não vai emagrecer ela sozinho, né? Então, de qualquer forma, qualquer doença que você estude, você precisa ter em mente que você não pode indicar só medicamento. Você não pode simplesmente pegar o medicamento ali do balcão e entregar, sabe? Você não pode mais ser um mero entregador de caixinhas de balcão, de caixinhas de medicamento no balcão. Você não pode mais fazer só isso, tá? Então, assim, tem muita coisa, tem vários casos que eu poderia citar aqui, mas nós já estamos a quase 1h40 de live, 1h40 eu falando de novo. Então, existem várias opções hoje no mercado que a gente pode indicar, que a gente pode colocar, mas o mais importante é que a gente entenda o nosso paciente, a gente precisa entender o que ele quer, o que ele precisa, tá? Eu vou, gente, fazer tem muita gente mandando muita dúvida no e-mail, e nos formulários tem muita dúvida também. Então, eu vou fazer nós temos a aula 4, segunda-feira, tá? Eu ia fazer a aula amanhã, só que amanhã, né? Amanhã tem eleição, muita gente vai comemorar, muita gente não vai estar bem. Então, eu vou deixar essa aula para segunda-feira. Nós vamos fazer a aula 4 na segunda-feira, para a gente finalizar esse conteúdo. Se vocês quiserem saber de mais alguma coisa, me manda lá no WhatsApp, que eu mandei aquele do administrador, tá? Ou pede para ele lá o e-mail, para você me mandar o meu e-mail. Eu vou responder algumas dúvidas. Além dessa aula de segunda-feira, que é a nossa aula 4, que é para finalizar, eu vou fazer uma aula extra na terça-feira para tirar dúvidas. Eu vou só tirar dúvida, tá? Se vocês quiserem trazer as dúvidas para me perguntar aqui no chat do YouTube, ou me mandar antes, né, já para eu preparar a resposta para vocês, já responder logo no início da live, pode me enviar a dúvida, que eu vou responder. E aí, essa aula extra de terça-feira é a aula que eu vou responder todas as dúvidas, tudo direitinho, tá bom? Então, nós temos a aula de segunda-feira, que é a aula 4, que a gente vai finalizar esse conteúdo aí. E aí eu quero que vocês todos estejam aí, né? Para a gente finalizar isso, tá?
Então, a gente falou, né, mostrei o curso para vocês, eu ainda não pensei no valor, vou calcular um valor aqui direitinho para não ficar puxado para vocês, porque daqui a um tempo, quando esse curso estiver pronto, inclusive eu vou fazer esse curso independente de se vocês quiserem ele agora ou não, eu vou montar esse curso, e quando ele estiver totalmente gravado, o que vai acontecer? Eu vou pegar esse curso que eu mostrei para vocês e vou fazer lives com vocês, tá? Então, quem comprar é como se estivesse comprando um curso presencial, né? Só que vocês não vão poder me dar um abraço. Então, vocês vão comprar um curso online, mas que eu vou estar ao vivo com vocês em todas as aulas, tá? Para que vocês consigam responder dúvidas, me perguntar sobre alguma coisa, ouvir dica, né? O que eu posso ajudar, o que eu posso fazer. E aí, depois que todo esse conteúdo estiver pronto, estiver gravado, né? Esse curso vai ser praticamente uma pós-graduação. Então, eu não vou poder colocar o mesmo valor que eu vou colocar agora, eu não vou poder colocar ele daqui um ano, né? Nem é um ano, daqui 6 meses, quando ele estiver totalmente pronto, totalmente gravado, tá? Então, eu tô pensando, né, direitinho. Então, amanhã eu vou trazer para vocês as informações. Vou colocar o que eu pensei, né? Vou colocar como que eu pensei em fazer, o valor do curso direitinho, né? Porque aí quem quiser adiantar esse processo de ser um farmacêutico conhecido, né? Um farmacêutico reconhecido, um farmacêutico especialista em atendimento, um farmacêutico que tenha seu próprio consultório, que consegue montar o seu próprio consultório, você tem essa pressa em ser esse tipo de profissional, esse curso vai ser específico para você. Tá bom? Então, amanhã a gente continua, né? Amanhã não, segunda-feira a gente continua, porque aí eu falo para vocês como é que vai ficar a questão desse curso e falo com vocês também a finalização disso aqui, tá? Como que a gente junta tudo isso daqui, tá bom? Tem alguma dúvida, gente, que vocês querem que eu responda aqui, agora, ou vocês preferem mandar lá no WhatsApp mesmo, no e-mail? Ups. Vocês gostaram, gente, do conteúdo de hoje? Eu nem perguntei, né? O que vocês acharam do conteúdo de hoje? Vocês acharam que... Eu falo muito, né, gente? Mas, assim, qualquer coisa, assistam de novo a aula, parem, anotem, né? Eu falo muita coisa. Mas é justamente para não ficar muito cansativo, né? Por mais que eu fale muito, mas é para vocês passarem isso logo aí, passar rápido, para vocês estudarem rapidinho, tá? Então, ficamos assim. Segunda-feira, então, nós temos a nossa última aula, né? Para finalizar isso. E aí, na terça-feira, nós vamos ter uma aula extra só de dúvidas, tá? Vai ser o nosso tira dúvidas, eu vou responder tudo que vocês precisarem saber, como eu consegui, essas coisas assim, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês, né? Eu adorei mais uma live sensacional. Eu adoro falar sobre esse tipo de coisa. Eu amo ser farmacêutica e eu quero que vocês também amem essa profissão maravilhosa. Eu quero que vocês que ficaram aqui comigo, com certeza vocês são diferentes, porque, né, quem é que aguenta 1h40 de uma pessoa falando? Mas você já tem aí esse diferencial. Então, né, parabéns para vocês que estão até agora comigo aí, que tem essa paciência, inclusive, mas é o interesse de vocês em estudar, em serem melhores profissionais, né? Muita gente falou comigo que queria ser um bom profissional, mas é raramente uma pessoa que corre atrás, né? Então, vocês estão aqui comigo até agora porque vocês querem ser melhores profissionais e ajudar mais pessoas, tá bom? Então, um beijo para vocês, um abraço para vocês. Até segunda-feira, às 19 horas, nós temos aula 4, tá bom? Então, não percam a aula 4, tá? Que aí eu vou pensar num negócio bem bacana pra gente aí, tá? Então, um beijo e até segunda-feira.